Hoje nós vamos falar um pouco com vocês do tempo que Deus está nos trazendo, que eu creio que será também, como nós acabamos de cantar, tempo de grandes obras de Deus, grandes coisas. Aleluia, o Senhor vai fazer nesse tempo. E esse tempo maravilhoso, né, é o tempo que Deus tem trazido à primeira igreja, em movimentos do Espírito no nosso meio, coisas novas do Senhor. E uma dessas... Não veio? Bom, ok. Então, estamos sem roteiro, só seguindo. Tem? No celular tem? Ok, então tem no celular. Ok, gente. Tá. Então, fico devendo para vocês. Eu tinha entendido que eles tinham falado que viriam, também nós teríamos. Mas ok, vocês podem seguir, então, no celular, né? Então, nós temos entendido em Deus que é o movimento do Espírito de alcance de vidas. E nós já estamos nessa caminhada de 4 anos, e Deus tem feito coisas tremendas através do movimento lançando sementes, que é realmente um movimento do Espírito para alcance de vidas no nosso meio. Eu sei que praticamente todos que estão aqui, eu creio que estão envolvidos e estão orando para que vidas sejam alcançadas. E é sobre isso que nós vamos conversar mais profundamente hoje, sobre essa importância fundamental. Mas antes disso, eu coloquei uma pergunta para vocês aí no roteiro. Quais são algumas das poderosas armas usadas no movimento lançando sementes? Nós temos algumas armas que nós usamos nesse movimento. Pastora, eu não sabia que tinha arma lá. Nós temos algumas armas. Então, eu gostaria que você completasse aí, né, se possível, e também você aí na sua casa, ok? Quais são algumas armas que nós usamos? Alguém já participou aqui do movimento? Pode lembrar, uma delas, a primeira delas. Oração, a primeira arma, oração, a oração intercessória. Nós também usamos palavras abençoadoras. Liberamos palavras abençoadoras sobre a vida de pessoas, é uma arma poderosa. Nós também temos atitudes de amor para com o próximo. Servir ao próximo também é uma arma. O servir em amor tem poder. Jesus veio para servir. Ele veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Então, nós vimos aqui algumas armas poderosas nesse movimento lançando sementes que o Senhor trouxe para nós, que às vezes a gente não interpreta, não percebe dessa maneira como arma, mas são armas que o Senhor nos tem dado. E Deus nos deu essas armas para alcançar vidas. Por quê? A palavra de Deus nos descreve a situação espiritual das pessoas que não têm Cristo. A Bíblia diz que elas são consideradas como prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra. Isaías, esse texto de Isaías é um texto considerado pelos teólogos como um texto que ele menciona sobre a pessoa do querubim ungido que estava diante de Deus, Lúcifer, que caiu pela soberba, pelo orgulho. E nesse texto há uma menção interessante que falando desse querubim que caiu, ele fez do mundo um deserto e conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa. Ele está falando aqui, nós não vamos entrar em detalhes que o tempo não permite, mas ele está mencionando, um parâmetro com um rei, o rei de Tiro, e a partir desse parâmetro ele está falando sobre, e usa o exemplo, então, mostrando o orgulho desse rei e falando desse querubim ungido que caiu dos céus. E aqui no texto é interessante que menciona que ele tem prisioneiros. Prisioneiros, realmente os homens, biblicamente a gente entende isso, que nós estamos numa guerra. Nós hoje cantamos isso, essa verdade no início aqui, que nós estamos numa batalha. E que nessa batalha há 2 forças que lutam, do bem e do mal. Aqueles que estão no exército de Deus e que estão no exército das trevas. E aqueles que estão no exército das trevas, eles são prisioneiros das trevas.
eles não estão em liberdade, como muitos pensam que estão. Eles são, sim, prisioneiros, prisioneiros de um reino maligno. Também, se eles são prisioneiros, eles estão, no segundo ponto ali, eles estão sob a autoridade do inimigo. O inimigo domina a vida dessas pessoas. E para você que, alguns aqui não têm, mas podem corrigir, eu gostaria que você colocasse ali um versículo a mais, um versículo muito importante, João 8:34 e 1 João 3:8, que eu vou ler para vocês aqui. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E no versículo de 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que está no pecado é escravo do pecado. Logo, ele está sob a autoridade do inimigo, porque o inimigo domina sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma escrava do pecado e ela é uma prisioneira de Satanás, sob a autoridade do maligno. Essa é a visão que a Bíblia nos mostra de pessoas sem Deus. Eu poderia colocar outros textos aqui, há muitos textos, mas vou parar no terceiro aqui, que é muito importante também, que está em 2 Coríntios 4:3 e 4. A Bíblia diz que as pessoas sem Jesus, elas estão cegas para o Evangelho. 2 Coríntios 4:3 e 4 fala assim: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tremendo isso, gente, parar para pensar, né? Paulo está nos ensinando que Satanás cegou as mentes dos perdidos com a finalidade específica de impedir que eles compreendam o Evangelho. É isso que o apóstolo está falando aqui. Cegos para não entender, porque o Evangelho são boas novas, o Evangelho é maravilhoso. Deus enviou o seu Filho para resgatar o homem. Todo aquele que nele crê tem a vida e vida eterna. Mas o homem está cego para essa verdade. O homem não compreende essa verdade. Porque o inimigo, ele cega o entendimento. São seus prisioneiros, estão debaixo da sua autoridade, estão cegos no seu entendimento, na sua compreensão espiritual. É uma incapacidade espiritual para o descrente entender a salvação por si só, vejam bem, por si, não há como. E o inimigo lança suas artimanhas, faz todas as tentativas para manter essa pessoa cativa, prisioneira, para que ela não venha para Jesus. É uma condição, disse Schaeffer, um teólogo, é uma condição da mente contra o qual o homem não tem nenhum poder. É uma condição da mente que o homem natural, por si só, não tem poder para vencer. Mas a situação não fecha aqui, não. Mas, né, é muito lindo isso, gente. Tá? Em João 16:7, Jesus afirmou que quando ele subisse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, aleluia, o qual convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode remover as vendas demoníacas e convencer os corações dos pecadores. Ele pode convencer, sim, de que Jesus é o Filho de Deus, que é o único caminho, que é o único Salvador, e que sem Ele nós estamos condenados. Somente pelo Espírito, é obra e graça do Espírito Santo. Eu e você não viemos a Jesus porque nós fomos mais sensíveis, ou porque a gente é especial, porque a gente se acordou sozinho para a verdade do Evangelho. Não.
Nós fomos tocados pelo Espírito Santo. A diferença é que o nosso coração se abriu. Nós deixamos a mensagem entrar, porque aí entra o livre-arbítrio, ok? Aí é muito importante entender isso. Há a questão do livre-arbítrio. O homem pode resistir à ação do Espírito Santo, ou ele pode se dobrar diante da ação do Espírito. Então o Espírito vai agir mais e mais, o convencimento, e essa pessoa então virá a Jesus. Vocês compreendem? Então o Espírito Santo age, opera, mas a pessoa precisa abrir o seu coração. Ela pode resistir ao Evangelho. Tá? Mas é importante entendermos esse princípio do processo da conversão, da situação do homem sem Deus, a condição em que o homem está de escravidão, e que ele precisa compreender, mas que isso é uma obra do Espírito Santo agindo na vida deste homem, desta mulher. As pessoas precisam conhecer a verdade para serem libertas dessa prisão espiritual, pois somente debaixo da autoridade, quem está completando aí, né? A autoridade, da autoridade de Cristo, que essas pessoas podem sair da morte para a vida. Somente debaixo dessa autoridade. Em João 8,36, Jesus falou: porque se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha que lindo, que tremendo. Antes Jesus falou que eles eram escravos do pecado. Nós lemos agora há pouco, né? No versículo 34. Mas no 36, Jesus disse: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia! O conhecimento da verdade, através da obra do Espírito Santo, que opera a libertação espiritual de uma pessoa. Li Thomas, foi um dos livros que eu trabalhei para montar esse material para vocês. É um livro assim que me impactou muito. Pena que ele não está agora em circulação, a gente não encontrou à disposição, à venda em nenhum local. Mas quem sabe até você tenha, eu conheço alguém que tem esse livro, é A Oração Eficaz pelos Perdidos. E ele menciona assim, que enquanto não reconhecermos o homem totalmente armado, por detrás de todas as trevas do pensamento do pecador, né, nós não conseguimos muito. Ele está falando que nós precisamos entender essa questão espiritual. Esse homem forte é uma expressão que Jesus usa. Nós vamos voltar a falar sobre esse texto mais para baixo. É uma experiência que o Senhor Jesus usa se referindo a Satanás. E ao domínio de Satanás sobre uma casa. Um homem forte que domina uma casa. A expressão que o Senhor Jesus usa numa parábola quando ele fala com seus discípulos. E aí Jesus está se referindo às pessoas que estão debaixo do poder das trevas e que só podem, nesse texto, vir a Deus através desta obra que Jesus já fez na cruz do Calvário, mas que precisam crer através do poder do Espírito Santo agindo nas suas vidas. Nós precisamos entender, como cristãos, que isso tudo é uma obra espiritual, não é uma obra natural. As pessoas não aderem ao Evangelho, as pessoas se convertem a Jesus Cristo. As pessoas creem, para que então a transformação interior, o que nós chamamos, que Jesus disse em João capítulo 3, novo nascimento, que é uma experiência radical de uma nova vida, flua através de uma obra e graça do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Nesse cenário, a gente percebe que nós temos que usar armas espirituais e não armas naturais. Logo, um convencimento natural, intelectual, não salva ninguém. Só intelectualmente. A pessoa precisa crer no seu coração. Romanos fala sobre isso, né?
crer no seu coração, confessar com a sua boca para então ser salvo. É uma obra interior. Sim, a mente, o intelecto tem o seu papel importante por causa do entendimento que opera, do conhecimento da palavra pregada que opera. Mas é uma obra que acontece dentro do interior. A pessoa precisa crer, é pela fé. Crer no Filho de Deus. Crer, entender que é pecadora, crer no Filho de Deus e confessar os seus pecados, arrepender-se para que então possa experimentar nova vida. Logo, as armas que nós estamos aqui compartilhando com vocês, já deu para perceber, são armas espirituais para que essa obra aconteça. Nós sim precisamos compartilhar Jesus, mas precisamos compartilhar Jesus no poder do Espírito Santo, para que então a obra aconteça no coração das pessoas. Não é um entendimento de um Jesus histórico somente. Muitos sabem, Jesus, que pessoa maravilhosa. Foi um grande mestre, né? Um grande mestre. Olha, que ensinamentos bonitos. Um homem marcou o seu tempo. E aí vai, né? Alguns comentários. Mas as pessoas não estão salvas. Não estão redimidas. Porque elas não creem em Jesus como Filho de Deus, o único caminho, a verdade e a vida. Não rendem suas vidas a Jesus. Agora, já pastora, que complexo. Não é simples. A obra da salvação é uma obra maravilhosa. Ao mesmo tempo que uma criança de 5 anos pode entender que Jesus é o Salvador e crer nele de todo o coração e ser salva, às vezes um sábio, um intelectual, alguém que estudou, que pesquisou a vida toda e só ficou olhando de longe para Jesus, pode perder-se. Porque a obra está aqui no interior, é pela fé. Aí nós vemos as questões, voltando aqui, as armas espirituais. A nossa batalha não é carnal em convencer alguém da sua família, um amigo seu, um colega. Não é uma batalha carnal. Não é uma luta humana. As vidas pelas quais Cristo morreu são valiosas demais para a gente desistir delas, não é verdade? Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Em Efésios 6, 18, a oração é apresentada como uma arma. Paulo está falando, no versículo 12, ele fala assim, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, nós temos uma batalha sendo travada pela alma dos homens. Há uma grande batalha sendo travada. E o inimigo sabe que o tempo dele está escoando. Então ele está vindo com tudo para levar com ele o maior número. Porque a sua guerra, e em última instância, gente, a guerra é contra Deus. O ódio. E uma maneira do inimigo mostrar isso é o quê? Ceifando o maior número de vidas com ele. Levando com ele para a perdição. Então, nós estamos numa grande guerra de duas forças. Glória a Deus que nós já estamos do lado vencedor, amém? Mas nós precisamos resgatar aqueles que estão perdidos, confusos, não entendendo a salvação, sendo prisioneiros de Satanás, como acabamos de mencionar. E a oração, Paulo fala no versículo 18, ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele está falando sobre uma atitude de oração, sobre uma vida de oração. E eu vejo aqui, nós não temos tempo para analisar todo o contexto ali que Paulo está falando em Efésios 6, mas ali a gente vê todo um preparo
preparo para a batalha espiritual. E Paulo fala da armadura, Paulo fala da espada, do escudo. E ele está usando o exemplo de um soldado romano. E ele fecha todo esse modelo falando: orem, fiquem firmes em oração. Não desanimem, perseverem em oração. Nós vemos claramente que a oração está dentro do contexto de batalha, dentro do contexto da batalha espiritual, dentro do contexto de conquista, de guerra. A oração é realmente um instrumento de Deus para abençoar vidas. Aleluia. Devemos orar. E eu coloquei ali algumas razões importantes pelas quais nós devemos orar pelas pessoas que não têm Jesus. Algumas forças motivadoras para a oração, né? Forças motivadoras, eu diria assim. Primeiro, o amor. Alguém afirmou que a oração é o amor de joelhos. Lindo, né? A oração é o amor de joelhos. Foi o amor que trouxe Jesus à terra. Foi o amor que levou Jesus à cruz. Por nos amar. O amor de Deus. 1 João 4,10 fala assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós devemos orar, sim, movidos pelo amor. Primeiro, o amor ao Senhor. E depois, o amor às pessoas que precisam de Jesus. Agora nós podemos abençoar vidas. Agora nós podemos tocar vidas através da oração. Alguém disse que os homens podem rejeitar, né, os nossos apelos, pode se levantar contra os nossos argumentos. Eles podem nos resistir e não nos ouvir. Mas os homens não têm defesa contra as nossas orações. Não podem fazer nada contra as nossas orações. Nós podemos orar. Nós devemos orar. Você precisa orar por aquelas pessoas que não têm a Jesus, que não conhecem a Jesus. Se você tem pessoas próximas a você, pessoas que Deus tem colocado na sua vida de alguma maneira, você deve amá-las através da oração. Eu lembro, alguns anos atrás, né, quando Deus nos deu a visão do movimento de intercessão missionária, que foi depois um movimento que foi até para o Brasil. Hoje nós temos intercessores aí cadastrados no movimento de intercessão missionária, mais de 30 mil pessoas no Brasil orando por missões. E nessa sala de oração, foi nessa sala de oração que o Senhor me deu, e o Senhor disse uma palavra muito linda para mim, né? Eu estava orando e orando em línguas, e de repente eu entendi o que eu estava orando. E a frase que eu entendi era: amando o mundo através da intercessão. Que foi o AMAI, né? Um grande movimento aí que Deus nos deu para envolvermos pessoas na oração por missões. Para orar pelas nações da terra, para orar pelos povos da terra. E eu fico pensando nisso, né? Quando eu estava montando aqui, trabalhando esse material, eu lembrei muito do AMAI, né? Porque o que nós acabamos de ler aqui, né? Deus mostrando o seu amor, e nós podemos mostrar o amor também quando nós oramos pelas pessoas. É o primeiro grande passo, amar através da oração, amar vidas através da intercessão. Quando nós oramos de todo o nosso coração, mas temos que orar entendendo que primeiro nós oramos porque amamos a Deus, e porque nós somos colaboradores dele. Se ele amou o mundo, e ele quer que os homens sejam salvos, e ele nos deu essa arma maravilhosa que é a oração, então vamos orar, vamos cooperar com ele, vamos clamar pela vida de pessoas. Não vamos ser indiferentes. Não quer nada com Jesus. Queridos, uma eternidade inteira sem Deus. Nós não sabemos quanto tempo uma pessoa tem aqui na terra. Depende, são alguns dias, algumas semanas. Que sejam alguns anos. Mas que são os anos diante da eternidade. Os anos e a eternidade de uma maneira bem criativa. E disse assim que ele via a nossa vida aqui na terra como o voo rápido de um pássaro quando ele entra numa sala. Ele se perde, entra rápido, voa e
olha para a janela e já rápido. Segundos, né? Aquele voo rápido e ele já sai. E que a nossa vida terrena é como o voo do pássaro na sala. Tremendo, né? Assustador. E que depois, a eternidade é lá fora. Todo o espaço que ele tem. Uma representação, né? Mas que nos ajuda a pensar na seriedade, na transitoriedade da vida e na seriedade da eternidade. Como nós precisamos nos acordar, amar pessoas através da oração. Amar pessoas pela oração. Wesley Duell falou algo interessante, ele disse: o nosso amor pelas pessoas deve ser por causa de Deus e delas, e não apenas por os benefícios que nós possamos receber. Às vezes uma pessoa ora por alguém para a pessoa, porque aquela pessoa incomoda muito, se ela se converter, né, vai ser diferente. Se aquela pessoa se converter, ela é uma pessoa cheia de problemas, né? E eu vou orar para que ela venha para Jesus, porque ela vai ser melhor. Queridos, a motivação maior, o que deve nos mover é que nós amamos a Deus, cooperamos com Ele para que aquela pessoa seja resgatada para Jesus e ela seja salva. O que mais vai acontecer? Os outros resultados, gente, que bom, glória a Deus. É certo que ela vai ser melhor, que ela vai ter uma vida melhor. Quem sabe vai parar de nos dar tanto trabalho. Mas nós temos que querer a salvação das pessoas. Nós queremos que desejar no nosso coração o resgate das pessoas. Orar por amor. Orar também, uma das outras bases importantes é a fé. Orar também porque nós cremos que tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23 nos fala isso. Tudo. Quando fala tudo, também o resgate das pessoas, a salvação de pessoas. Tudo é possível que crê. Creia que você está orando. Quem sabe você está orando há anos por alguém. Mas creia. Não desanime. Eu sempre compartilho o testemunho do meu pai, que orou 20 anos pela conversão do irmão mais novo. 20 anos de oração pela conversão do irmão caçula, meu tio Nélio. E o papai orava e nós não tinha lançando sementes naquela época. Mas o papai, ele era um intercessor firme, fiel pela sua família. E que Deus usou para resgate de praticamente todos os familiares. Mas é muito interessante que o tio estava ali, ao redor, né? Mas não se convertia, não vinha para Jesus. E o tempo foi passando e papai não esmoreceu em oração. Quando meu tio veio a Jesus, em 1 ano e pouco ele já era tesoureiro da igreja onde ele se converteu. Já era membro do conselho e hoje ele é pastor, meu tio. Né? Coisa linda, papai foi com Jesus e ele continuou. Né? Ele recebeu o bastão. Que lindo, né? Então Deus ouve a nossa oração. Mas nós precisamos ter fé, buscar ao Senhor em fé, mesmo que a gente não veja aparentemente resultados. A fé nos move a continuar. É interessante um exemplo bíblico de fé, assim, muito lindo, né, que nós temos na palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, eu coloquei no roteiro para vocês, quando os 4 amigos levaram um paralítico a Jesus. A palavra afirma que o Senhor, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Aqueles homens foram agentes de Deus na vida do amigo que não conhecia Jesus. Que maravilhoso, não é verdade? Porque quando Jesus fala com o paralítico, ele menciona, vendo a fé deles. Deles quem? Dos amigos. Vendo a fé deles. A fé que eles tinham. Eles levando o seu amigo para Jesus. E ali começou uma grande obra de salvação. Em primeiro lugar, foi uma obra de salvação, filhos, seus pecados são perdoados. E depois, uma obra de um milagre de cura. Jesus mandou o paralítico
levantar, ele tomou a sua cama, a Bíblia diz, e ainda saiu andando carregando, né, a maca. Glória a Deus, que milagre, lindo. Mas a fé deles, a fé dos amigos. Falar com Deus sem fé não é verdadeira intercessão. A intercessão exige fé. A fé submete a nossa necessidade à vontade de Deus e se aposta do poder de Deus. A fé honra a Deus. E Ele se agrada em responder à fé. Deus se agrada em responder à fé. Que nós possamos entender, né? Amor e fé devem caminhar juntos nessa caminhada de oração pelos outros. Quem sabe você está orando no momento lançando sementes por pessoas desde o primeiro ano. E alguns não vieram a Jesus. Não desanime. Tenha fé. Deus está trabalhando. E aí eu também vejo uma outra base muito importante, que é a obediência. Falamos do amor, falamos da fé, a obediência. Deus espera que a gente ore. É uma questão de obediência. A Bíblia fala que Deus procura intercessores, inclusive. Em Jeremias, aliás, Isaías e também em Ezequiel, que Deus procura intercessores. Ele, de fato, procura aqueles que entrem na brecha pela vida de pessoas, de povos, de nações. Será que Ele vai nos encontrar? É muito importante na obediência a gente compreender, aí vai outra palavrinha-chave, a compreensão que a intercessão deve ser uma prioridade. A compreensão que a intercessão deve ser uma prioridade na nossa vida. A questão de orar não é uma opção. Deus está nos chamando para uma vida de intercessão a todos nós. Todos nós temos que ser pessoas de oração. Pastor, eu não sou muito chegado à oração. Alguma coisa está errada. Nós temos que nos achegar, sim. Porque quando nós estamos chegados à oração, estamos chegados ao nosso Senhor. E Ele espera que nós nos acheguemos a Ele pela vida de outras pessoas. Ele nos deu essa missão. Devemos obedecer. De certa forma, todos nós estamos lançando sementes, não tem como ficar fora dele. Porque Deus está chamando a todos nós para orar pelos outros, para abençoar outros através da nossa oração. 1 Timóteo 1-4, Paulo fala assim, né? Muito interessante esse texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha que lindo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Ele deseja também que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja. Será que Deus quer a salvação? Isso não é a vontade de Deus a salvação? Você não precisa perguntar isso para Deus. O texto está dizendo aqui, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Acontece que nem todos vão se render, mas nós precisamos orar para que eles se rendam, clamar a Deus para que eles se rendam. Antes de tudo, é a primeira palavrinha ali, né? Antes de tudo. É antes de tudo. Antes de tudo, é antes de tudo. Ponto final. Está escrito. E a palavra usada ali no grego é próton, que é uma palavra muito forte. Olha só, ela é definida como o primeiro, o principal, quanto a tempo, lugar, ordem e importância. É o principal, antes de tudo. Quer dizer, em primeiro lugar, você vai priorizar o quê? A oração por todos os homens. A oração por todos os homens. Devemos ser pessoas de oração, que oram por aqueles que não têm Jesus. Que buscam a Deus pela vida daquele que não tem Jesus. Deus tornou a oração nossa responsabilidade. Outra palavrinha-chave ali para você colocar. Deus tornou a oração a nossa responsabilidade. Deus nos chama para o ofício sacerdotal. Deus está nos chamando para sermos sacerdotes.
Quem são os sacerdotes, biblicamente falando? São representantes da terra perante os céus. É a tarefa primordial, é ficar entre os seres humanos e Deus. Essa é a tarefa primordial do sacerdócio. É aquele que estava diante de Deus pelos homens. Hoje Deus nos chama para sermos seus sacerdotes, através da oração, da intercessão. Nós estamos diante de Deus pela vida de pessoas que não podem clamar por elas mesmas, que não têm acesso a Deus, que estão longe do Salvador. E nós conhecemos o Salvador. Então nós chegamos até o trono da graça, a um Deus de misericórdia e de amor, para clamar pela vida daquele que está cego no seu entendimento do Evangelho, que não compreende as verdades, que é um prisioneiro, que está debaixo de autoridade das trevas, que às vezes pensa que é livre, pensa que sabe, mas coitado, não está livre, não sabe. Não sabe o quanto é carente da graça de Deus. E quando a gente vem para Jesus, a gente descobre isso. Vocês lembram da conversão de vocês? Que incrível graça, que maravilhosa graça, que você encontra, você diz, como Jesus é maravilhoso, como que eu não entendi antes? Quem teve esse sentimento quando veio para Jesus? Como eu não entendi antes? Agora, nessa palavra aqui, eu acho que você está entendendo um pouco melhor, né? A batalha que se trava para que os homens venham a Deus. Por isso nós precisamos orar, clamar diante de Deus, sermos sacerdotes. O intercessor eficaz. Pastor, então eu quero ser um intercessor eficaz. Hoje eu vou te dar alguns conselhos, 3. Tá? Primeiro, você tem que saber da sua posição. Tem gente que diz assim, mas quem eu sou para orar? Quem eu sou? Quem você é? Então, sabe da sua posição em Cristo. Você é justificado pelo sangue de Jesus, aleluia. Romanos 5, 8 e 10 diz assim, Deus prova seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, do sangue de Jesus, do nosso Salvador. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que maravilhosa palavra, é uma poesia do Evangelho, o amor de Deus expresso na entrega de Jesus, que nos justificou, que nos reconciliou com Deus, que nos aproximou do Pai, nós que estávamos longe, perdidos, sem esperança, sem salvação. Você é justificado, você pode aproximar-se do Pai pelo sangue do Cordeiro, você é justificado. Deus vê você através do sangue, aleluia. Você é filho, filha de Deus. Pastor Silvio pregou na semana passada aqui, trouxe uma palavra linda, falando sobre quem nós somos, né? No chamado de Jeremias, quem nós somos em Cristo. Que a Bíblia fala, que lindo, né? Quem participou, se você não assistiu, assista depois, é uma palavra maravilhosa. Então, veja bem, você, né, é alguém separado. João 15 também fala, né, que você é escolhido. Escolhido para quê? Para frutificar. João 15, 5, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha que lindo o que o Senhor está falando aqui, né? A fim de que o Pai conceda, esse afim, exprime intenção ou finalidade. Deus está falando aqui conosco, né? O próprio Senhor Jesus. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, versículo 16, para irem e darem fruto.
fruto que permaneça, a fim, quer dizer, com o propósito de que o Pai conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. Estejam ligados em mim, permanecendo em mim, as suas orações serão respondidas. Porque as suas orações estarão alinhadas. Se vocês estiverem ligados em mim, as suas orações estarão alinhadas com a minha vontade. E nós vimos agora há pouco que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Então, essa é uma oração que é a vontade de Deus. Quando você ora pelo resgate de pessoas, pela salvação de pessoas, você está ligado na vontade de Cristo, que é que todos os homens cheguem ao conhecimento do Evangelho, da graça salvadora. Amém? Outra verdade muito especial aqui, que eu quero passar para você sobre o intercessor eficaz, né? É a questão do coração. Tem um coração quebrantado. Tem um coração quebrantado. Salmo 126, versículo 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Há todo um contexto aqui, que nós não vamos estar entrando, mas eu quero pegar aqui, em especial, esse lado, que às vezes a semeadura é difícil. E o texto está falando que aquele que com lágrima semeia, há uma promessa sobre ele. Qual é a promessa? Que ele vai voltar com alegria na colheita. E eu quero aplicar aqui para um coração quebrantado. Um coração. Jesus mostra isso quando ele chorou por Jerusalém. Mateus 23, 37, você também tem aí no seu roteiro. Quando Jesus chorou por Jerusalém. Nós devemos também chorar por aqueles que estão longe de Cristo. Como o nosso mestre chorou por aquela cidade. Como o coração sentiu, né? Aquela cidade, longe dele. Ele sabia tudo o que iria acontecer. Aquela rejeição de Jerusalém para o Salvador. Nós precisamos também ter um coração quebrantado. Como o nosso mestre teve. Um coração que chora pela vida de pessoas. Que chora por aqueles que estão longe do Salvador. Não é um choro de desânimo, não é um choro de raiva, mas é uma expressão de um coração quebrantado. Um coração que se derrama pela vida dos outros, que se importa pela vida do outro. Sabe, são lágrimas que estão diante de Deus. Não são lágrimas perdidas quando nós choramos pela vida de alguém. Quando nós pedimos, Senhor, que venha salvação naquela casa. Senhor, que meu filho, Senhor, que meu marido, Senhor, que meu pai, que a minha mãe, meu tio, minha tia, Senhor, que o meu amigo, meu vizinho, Senhor, aquele parente, quem sabe até distante, mas são pessoas que precisam de salvação. As pessoas da minha rua, as pessoas do meu prédio. Nós precisamos chorar, nós precisamos clamar para que eles tenham um encontro com Jesus. Nós vivemos o tempo da oportunidade. E Deus está nos chamando para ter um coração quebrantado em favor daqueles que necessitam. Um coração quebrantado. Lee Thomas falou assim: as lágrimas são potentes quando associadas ao compartilhar do Evangelho. As lágrimas são potentes, são uma grande força quando associadas, né, ao compartilhar do Evangelho. Deus nos garante uma colheita frutífera. É verdade. Quando nós oramos todo o nosso coração pela vida de pessoas. Quando nós saímos, né, daquela zona de conforto e quando estamos pensando só em nós mesmos, as nossas petições, o nosso mundo, as nossas necessidades. Quando nós nos identificamos com as causas de Deus. Queridos, às vezes nós diminuímos aqueles pedidos, aquelas coisas por nós, situações nossas, e intensificamos pelos outros. E sabe que nós vemos mais Deus operar na nossa vida, enquanto nós estamos com o coração no que está movendo o coração do Pai?
A bênção de Deus vem sobre nós quando nós somos cooperadores dele. Último ponto, persistente. É persistente. O intercessor eficaz é persistente. Jesus afirma, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Marcos 3, 27. Pastor Silas já pregou magistralmente esse texto para nós aqui, ensinando para nós sobre essa questão de batalha espiritual. Eu não vou entrar em todos os detalhes do contexto, que é ali muito interessante, mas eu quero só destacar com você aqui, como já lá em cima mencionei, que aqui Jesus esclarece para nós que tem uma batalha que está sendo travada pela vida das pessoas, porque os bens que é falado ali no texto da casa são vidas. Os bens são vidas. O homem forte é Satanás. O homem forte é Satanás, que procura manter as pessoas cativas. São os bens do homem forte, debaixo do seu domínio. Mas aqui o texto fala que precisa entrar e amarrar o valente, o homem forte. Pela intercessão, na batalha espiritual, nós realizamos essa conquista. Quando nós oramos, que nós intercedemos, nós estamos participando de uma batalha em favor da vida de pessoas, para que elas sejam resgatadas, sejam tiradas das garras de Satanás. Por isso que a gente começa a orar e também percebe que tem batalha. E às vezes alguém diz, puxa, eu comecei a orar por tal pessoa e parece que a situação piorou, pastora. Mas olha, está acontecendo um movimento, você está percebendo? Um movimento no mundo espiritual. E o homem forte não quer soltar. Mas nós vamos permanecer, sermos persistentes. E ele vai ter que soltar. Amém? Ele vai ter que recuar. É nesse sentido que a intercessão, batalha espiritual em favor das vidas, ela exige determinação e persistência. A persistência é necessária porque o homem forte não desiste facilmente das áreas que ele tem domínio. Satanás tenta desanimar os intercessores. Por quê? Por que ele tenta desanimar você? É uma estratégia do diabo. Não adianta você orar. Desista de orar. Porque Satanás não tem defesa contra as orações. Que tremendo! Ele não tem defesa contra as orações. Então, quando nós oramos, estamos indo direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. Aleluia! Não tem como impedir. Quando o mover de Deus vier, ele tem que sair. Amém? E aquela pessoa vai ser conquistada para Jesus. Amém? Mas nós precisamos ter esse entendimento. George Miller, eu gosto muito de ler sobre a vida de George Miller, que o grande homem de Deus. Ele afirmou assim: não basta começar a orar, nem orar corretamente, nem basta continuar orando por algum tempo. Contudo, devemos pacientemente, crendo, continuar em oração até obter uma resposta. E eu quero terminar aqui contando um testemunho lindo de George Miller. Na sua biografia conta que ele orou por 5 amigos. Fez um propósito em especial de 5 amigos resistentes ao Evangelho, que ele entendeu em Deus que precisava conquistar através da oração. O primeiro se converteu em 1 ano. O segundo amigo, cerca de 3 anos. O terceiro amigo, quase 7 anos, demorou para se converter. E ele orando. O quarto amigo, foram mais de 40 anos. E o último amigo, logo que George Miller morreu,
ele se rendeu a Jesus. Mas ele ganhou os 5 amigos. Veja bem, perseverança, ser persistente. Ele sabia o que estava falando, ok? Ele sabia o que estava falando. A importância da persistência. Ele não viu a conversão do último, mas ele sabia em fé, que ele era um homem de fé, que aquele 5º amigo iria se converter. E de fato se converteu. Aleluia. Vamos persistir em oração? Vamos persistir lançando sementes? Vamos persistir com essa arma maravilhosa? Não vamos desanimar, vamos orar pelas pessoas. Se você tem recebido de Deus desafios para orar, para colocar mais pessoas em oração, coloque. Vamos estar firmes em oração. E agora?